vim aqui falar com vocês uma coisa que eu tô assim, revoltada. A exposição e a adultização infantil, ela vem piorando cada vez mais com a internet. E nós precisamos abrir os olhos e acordar. E acabar, combater, entrar, falar sobre esse assunto. Antes que seja tarde demais. Antes que isso vira modinha e torna-se mais um abuso, mais uma agressão contra as nossas crianças que as pessoas acham normal. Ah, é um problema, né, da sociedade, é um problema aí do governo, né, o governo ou é a mídia. Não, gente, nós pais somos responsáveis pelas nossas crianças. E eu acho um absurdo o que esses pais têm feito e têm permitido essas crianças sendo expostas e adultilizadas na internet, mais ainda hoje em dia. Tô aqui fazendo uma pesquisa e me deparei com algumas coisas absurdas que eu quero compartilhar com vocês. Antes que eu compartilhe com vocês, eu quero falar algo. Esse problema não é um problema novo, como tem um rapaz aí na internet dizendo que isso é um problema novo. Isso não é um problema novo. As nossas crianças sempre foram adultilizadas e elas sempre foram, de certa forma, expostas. Se você parar pra pensar, antigamente já existia orgias e coisas absurdas com as crianças. Isso não é um problema de hoje, mas é um problema que está se agravando, porque está se normalizando. Tipo, não é um problema meu, é um problema dos outros, né? Mas nós temos que entender algo. Quando a criança nasce, nós já somos criados aí na nossa cultura, da forma que nós somos ensinados. O quê? O pai, quando nasce, por exemplo, um menino, já traz ali uma erotização infantil. Parece inocente. Então você faz comentários do tipo, nossa, que sacão roxo, esse vai ser do bom. Ou você fala, nossa, olha o tamanho do documento desse menino. Às vezes a mãe vai fazer ultrassom. E já logo ali tem aqueles comentários no grupinho familiar. Esse tamanho, olha o tamanho do documento desse daí. Esse vai ser macho. Os meninos, eles tendem a receber quando eles estão crescendo ali, ainda na infância, receber esse ensino, esse entendimento, essa referência de que eles são movidos por força, por violência. Você que é o homem, não chora, o menino não chora, o homem não chora. Seja macho, seja forte. Isso é uma forma de erotização, se caso você não sabia. Porque você tá ensinando esse menino a ele lidar com... Primeiro você tá ensinando a ele a suprimir as suas emoções, o que ele tá sentindo, né, o que ele quer passar ali pros pais. E segundo, que você tá trazendo uma ideia ali completamente errada do que ele nasceu pra ser. E as meninas, da mesma forma, de jeitos diferentes, mas da mesma forma, ela começa a ser erotizada, infantil, na infância, já começa a enfeitar. Gente, até eu cometi esse erro de colocar o brinquinho na orelha da criança, ainda bebê, fazer que o bebê passe por essa dor, por esse desconforto, pela pressão da sociedade. Então, porque a menina tem que ter um brinco na orelha? Eu tenho que erotizar essa menina, já colocar um brinco na orelha, erotização. O brinco em si não é mais, ele traz ali uma forma de diferenciar a menina do menino numa idade muito precoce. Nós não precisávamos ter que fazer isso com os bebês. Aí vem ali a fase que a criança começa ali ainda bebezinho, 1 aninho, 2 aninhos. Eu já vi vários comentários das pessoas adultas dizerem, nossa, essa daí já tá com um corpinho, olha o tamanho do bumbum dessa criança, já tá com um corpinho de mocinha, nossa, as coxas já estão torneadas. Comentários erotizados entre adultos, entre familiares, sabe? Eu sei que nós fomos ensinados nessa cultura, nós somos guiados nessa cultura. É preciso que nós tiramos esse tempo para nos informar mais sobre erotização infantil, sobre educação emocional infantil, sobre sexualidade infantil, sabe? Não dá pra colocar uma maquiagem e dizer, não é um problema meu, é um problema do governo. É o ECA que foi construído há 90 anos atrás e precisa ser reformado. Sim, o ECA precisa ser reformado. Nós estamos em outros tempos, nós não estamos mais no tempo de antigamente, onde não existia o mesmo ensino, a mesma forma de criar as crianças como hoje, infelizmente, existe. Hoje, aonde a violência, eu queria falar aqui desse caso, aconteceu em Minas Gerais. Antes de eu mostrar pra vocês o que eu ia mostrar, aconteceu em Minas Gerais, em menos de 5 dias. Um adolescente de 14 anos, pra se vingar do pai de uma criança que era primo, esse adolescente de 14 anos, pra se vingar do pai da criancinha de 4 anos, simplesmente esquartejou, acabou com uma criança, matou essa criança de 4 anos, a tesourada. Vocês acreditam numa coisa dessa? A violência passada pra esse garotinho de 14 anos, pra esse menino de 14 anos. Nem o seu cérebro é formado ainda, está completamente formado. A quantidade de violência que foi passada pra essa criança. Essa também é uma forma de estar brincando de soco, de brincar com jogos violentos. Você vai trazer uma formação completamente errada no cérebro dessa criança. O que acontece? Não vamos longe, não. Hoje, na nossa sociedade adulta mesmo, quantos
casamentos, se não destruídos, fracassados, ou aqueles que não fracassou nos olhos da sociedade, que vivem uma vida de mentira dentro de casa, que vivem uma vida completamente disfuncional dentro de casa. Porque o homem vem com essa mentalidade de que o homem tem que ser bruto, de que o homem tem que ser o último a dar a palavra, ele tem que ser ignorante, ele pode ser ignorante, ele pode ser bruto, ele pode maltratar, ele pode trair. Tá tudo bem se ele trair, ele é homem. E nós vamos passando essas crenças pras nossas crianças, pra nossa geração, pra próxima geração. Nós vamos passando essa mensagem, porque a criança aprende não apenas assistindo vídeos na rede social, mas também com o nosso comportamento. Que tá tudo bem se a gente dar um murro na cara da nossa esposa, que tá tudo bem se a gente pegar as coisas e sair, ameaçar de sair, porque você é homem, porque eu sou homem. Da mesma forma, a mulher. Não tô aqui passando pano pra mulher, não. A menina, ela já cresce, ela tem que ser bela, ela tem que ser magra, ela tem que ser sexy, ela tem que ser popular. Desde criança na escola. Ela tem que ser aceita, ela tem que ser feliz. A maioria dos alunos, principalmente das meninas e dos meninos também, eles querem o quê? Eles querem ficar próximo da pessoa popular da escola. Quem que é o popular da escola? Quem que é o menino popular? É o machão, é o que vai, é o que faz, é o jogador de futebol, é aquele que pega a mulherada toda. Esse é o popular, porque já foi criado e ensinado desde a infância. Qual que é a menina popular? Todo mundo quer ficar do lado da menina popular. Quem que é a menina? Qual é a característica da menina popular? É que tá sempre paparicada, cheia de brinco, cheia de maquiagem, cheia de bolsas, cheia de perfume, cheia de batom. É aqui, ó, tem a atenção de todos os meninos da escola. Essa é a menina popular, que todos querem ficar, querem ser amigos, querem se aproximar da menina popular. Por quê? Porque nossa cultura foi ensinando que a menina tem que emperequetar igual uma árvore de Natal, que você tem que, se você não for, então você não é bonita. Então se você for gordinha, for acima do peso, se você não tem os melhores, então você não é boa o suficiente, você não é bonita, você não é linda, você não é bela. Quando a gente vê uma menina gordinha, a gente fala assim, nossa, tadinha, já olha com aquele preconceito. Não é o governo, somos nós que já olhamos para as pessoas com preconceito, porque nós fomos ensinados que o belo é o quê? É aquele magrinho, aquele emperequetado, que a menina é isso, e o homem é o quê? É o machão, é o que vai, é o que faz, é o que acontece, é o que pega todas. E a gente passa essa erotização infantil para as nossas crianças. E quem tem Deus ainda consegue, né, ali depois ressignificar essas crenças, conseguem mudar a mentalidade. Mas e aqueles que não têm? Sabe aqueles que não têm que acontece? Eu vou te mostrar o que acontece. Inclusive, antes de mostrar isso, eu quero falar pra vocês algo. Falando daquele caso de Poços de Caldas, também teve um. Em menos de 5 dias. Gente, só os que eu pesquisei, tá? Só os que eu fiquei sabendo, fora aqueles que eu não pesquisei, que eu não vi. Em menos de 5 dias, só em Minas Gerais. Em Barbacena, aonde foi a história da menina que eu contei aqui, foi morta com mais de 40 tesouradas pelo um adolescente de 14 anos pra se vingar do pai da menina. E um outro adolescente de 17 anos, que matou um morador de rua com mais de 50 facadas em Poços de Caldas. Nós precisamos rever o que nós temos ensinado. O meu tempo e o seu tempo, nós temos gastado ele com o quê? Você tem parado pra fazer o V0, que é o olho no olho com seu filho, explicado pra ele sobre coisas que são certas e que são erradas? Você tem tido essas conversas com seu filho? Eu ouvi uma frase que eu vou fazer questão de repetir aqui, porque eu achei que me marcou muito e eu achei muito viável trazer aqui pra vocês. Violência não começa com arma na mão apenas. Começa no silêncio, no quarto escuro, no fone de ouvido, na ausência dos pais e na omissão do Estado. Eu faria até 1 minuto de silêncio pra isso. Eu vou repetir. Violência não começa apenas com a arma na mão. Violência começa com silêncio, no quarto escuro, com fone de ouvido, na ausência dos pais e na omissão do Estado. Vamos acordar hoje e vamos cobrar mais de nós mesmos, começando por mim, de falar mais e de deixar de ficar em silêncio. Priorizar o tempo. Todos nós temos pouco tempo. Estamos vendo uma vida de adulto, tentando dar o nosso melhor para nossos filhos, mas nós temos que priorizar o nosso tempo. E eu queria propor esse desafio para você hoje. Eu preciso mostrar isso aqui. Olha aqui, gente. Esse programa aqui, se vocês estão vendo, ele chama Os Funkeirinhos. E no S é o cifrão de dinheiro. Sabe por quê? Porque esses monstros, gente, pra mim é monstro uma pessoa dessa, esses incompetentes, sabe? Uma pessoa que não tem a competência de trazer um assunto pro programa dele, dar audiência e ter que criar uma coisa dessa, para que o programa dê audiência, pra mim é uma pessoa incompetente. Então, eu poderia falar vários nomes, eu vou falar incompetente. Um incompetente desse, trazer esse tipo de imagem, né? Crianças sendo erotizadas por esse apresentador. Programa do Raul Gil, chama Os Funkeirinhos. Erotizando as nossas crianças para que, gente, para que isso se torne normal no nosso ambiente. Para que isso se torne normal, para que nós não venham com um alerta, assim, completamente. Fala, opa, não, é normal, é o programa do Raul Gil, olha que gracinha, olha que lindinho. Inclusive, lindinho é o próximo que eu vou mostrar pra vocês. Uma série da Netflix, essa daqui, ó. Série da Netflix chamada Cuties. Crianças sendo erotizadas na nossa frente, em cima do nosso nariz, hein, como se diz o ditado. Olha aqui, completamente erotizadas. Olha pra essa foto aqui. Mas deu pra vocês ver. Quem não viu ainda, pode colocar no Google, vocês vão conseguir ver o ridículo que esses incompetentes têm feito com as nossas crianças. Aí, gente, a prova, ao olho nu, que isso é uma realidade. E nós precisamos falar desse assunto nas escolas. Nós precisamos falar desse assunto com os pais, na sociedade, nos grupos pequenos, a gente chama de small groups, entre amigos. Compartilhe esse vídeo com pais, com educadores, com professores, sabe? Porque quando nós ensinamos algo para o nosso filho e nós somos um potencial aqui na Terra, eles passam para os seus amigos também, sabe? Nós podemos fazer a diferença, mas nós não podemos mais ficar calados. Nós precisamos levantar e gastar tempo com isso, e gastar energia
energia e priorizar e colocar no nosso calendário. Olha, eu vou falar uma vez no mês. Pra quem não sabe, essa é uma dica de coach. Você ter um calendário, você fazer uma agenda, aonde você também vai poder ter ali um tempo com seu filho e você colocar o seu filho na sua agenda. Ah, Camila, eu trabalho muito, coloca na agenda. Priorize a falar com o seu filho, conversar com o seu filho sobre coisas que precisam ser faladas, porque a internet tá aí. E eles estão sabendo. Faz talvez alguns meses, nessa minha viagem, que eu levei a minha filha e mais algumas amigas da minha filha pra praia, e foi um dia muito legal e eu pude conversar com elas muito. Eu pude ouvir coisas que me doam muito o coração, delas me relatarem que não consegui ter um bom relacionamento com a mãe. Dificuldade, algumas delas não tinham pai por perto e outras tinham também uma certa dificuldade de falar com o pai e não conseguiam falar com a mãe de certos tipos de assunto, nunca ouviu da mãe certos tipos de assunto. Eu não vou me prolongar mais, mas eu queria deixar aqui o meu apelo pra você colocar o seu filho na sua agenda e buscar temas. Tem tanto, você não precisa me procurar pra uma aula de coach. Eu ofereço coach pra adolescentes e pra pais também, essa é a minha especialização, mas eu queria apelar aqui pra, ainda que você não tenha como contratar um coach, ainda que você esteja numa situação financeira qual você realmente não pode, mesmo às vezes sendo acessível, você não tem como agora, mas você colocar o seu filho na sua agenda, na sua prioridade e conversar com o seu filho sobre temas difíceis e ensinar o seu filho o que é erotização infantil. E se tiver que pedir perdão pelos erros, peça e mude hoje a sua forma de ver a nova geração que o seu filho está vivendo, ver a necessidade que o seu filho precisa de você, da sua informação, do seu conhecimento. E se você quer saber mais como lidar, como conversar com o seu filho, estiver vivendo alguma situação com o seu filho de risco, eu quero que você entre em contato comigo, no privado, e sem custo nenhum eu vou te ajudar. E se você quer buscar uma mentoria, você quer buscar mais conhecimento para você ajudar o seu filho, os seus objetivos, nos seus projetos, entre em contato comigo, que vai ser um prazer poder pegar na sua mão e te ajudar nessa caminhada.